que faz muitas pessoas se endividarem, criar muitos problemas financeiros sem planejamento? É o mesmo motivo pelo qual muitas pessoas fumam, mesmo vendo esse monte de problema aqui, ó. Racionalmente, se a pessoa for pensar no tanto de problema que ela pode ter com aquilo, ela não vai fazer aquilo, né? Não vai usar, não vai fumar, a pessoa não vai fumar se, pô, eu estou pensando aqui, isso me causa um monte de problema, eu vi ali, está escrito aqui na própria caixa. Então está evidente que o que guia as nossas decisões não é nossa mente pensante, né? Nossa razão. Muitas vezes nós somos guiados pelos nossos estados emocionais. Por isso que é muito importante nós identificarmos os padrões que fazem com que nós tomemos decisões financeiras e assim a gente consegue pensar mais antes de fazer as coisas, de tomar decisões e consegue direcionar a nossa vida financeira para uma vida melhor. Né? Parar de aceitar esse refinanciamento de dívida, esse monte de coisa que vem por aí. Então eu vou te mostrar aqui nesse vídeo um exercício muito simples, uma prática, um exercício prático mesmo, tá? Você vai praticar comigo para você começar a identificar em você aí o que é que acontece no momento que você faz uma compra ou naquele momento que a financeira te liga e você aceita um crédito sem planejamento e aquilo te cria um problema. Vamos lá então que eu vou fazer essa prática com você. É o seguinte, o tempo todo nós estamos sendo guiados pelos nossos pensamentos, né? Que geram estados emocionais e esses estados emocionais nos geram impulsos, né? Então muitas pessoas recebem algum dinheiro e vem aquela ansiedade, recebem aquele impulso, dá aquela vontade de comprar algo e gastar o dinheiro. Né? Agora, isso é o que acontece. E por que isso acontece? É muito interessante que a maioria das pessoas não sabe por que acontece esse tipo de coisa, porque não estão conscientes. Naquele momento que fizeram uma compra, que aceitaram um financiamento sem pensar, que fizeram uma dívida, elas não estavam conscientes para aquilo que estavam fazendo. Mais do que estar conscientes para o que estavam fazendo, elas não estavam conscientes para os movimentos internos que estavam acontecendo dentro de si mesmo, que geraram todas aquelas decisões equivocadas naquele momento. É a mesma coisa que eu falei do exemplo do cigarro e de outras coisas que fazem mal à saúde, né? A pessoa está sendo guiada ali por algo que está além da razão. Se ela pensar racionalmente, ela não faria aquilo. E como é que a gente identifica, então, esses estados emocionais? O que acontece quando a gente toma essas decisões? Nós precisamos prestar atenção numa vozinha que muitas vezes passa dentro da nossa mente, que está nos dizendo o que a gente deve fazer e a gente está fazendo aquilo sem pensar. Então o exercício é muito simples, tá? Você vai fazer essa prática. Primeira coisa é lembrar de um evento na sua vida, de uma decisão equivocada que você tomou. Talvez você tenha empréstimos. Pensa no momento que você fez um empréstimo, um cartão consignado, uma coisa que foi ruim na sua vida, tá? Se você não tiver exemplo com dinheiro, pensa em outra coisa. Pensa naquele momento. E aí quando você se recordar de um momento em que você tomou uma decisão equivocada e talvez você está vivendo um problema hoje em função daquela decisão, é muito simples. Você precisa então respirar fundo, aquietar a sua mente e você fecha os seus olhos e vai fazer a prática de reviver aquele momento, só que agora atento, de forma atenta, com os olhos do observador, a pessoa que vai observar o que está acontecendo. E aí então eu me coloco, né, depois que eu tiver aí aquietado a mente, acalmado um pouco os pensamentos, eu vou voltar mentalmente, apenas mentalmente, lá naquele momento em que eu tomei aquela decisão equivocada. Então talvez eu esteja indo numa loja, talvez um telefonema que eu recebi e aí eu aceitei uma proposta errada. E aí, quando eu volto mentalmente para aquele momento, e eu fico atento aos movimentos internos, se eu estou associado ali naquela história, né? Ou seja, eu estou vivendo aquele momento de novo, presta atenção no seguinte, a minha mente, a imaginação me leva para lá e as sensações que eu senti naquele momento eu consigo sentir agora. E agora, estando atento e voltando lá naquele momento, exatamente no momento, eu entrando na loja ou fazendo alguma coisa errada, eu começo a perceber quais eram os pensamentos que passavam na minha mente. O que eu estava pensando ali. Né? Talvez eu passei na porta assim de uma loja e aí agora eu vejo um pensamento falando, nossa, preciso ir ali comprar uma coisa. E eu achei que era eu que queria, mas não era um pensamento. Ou talvez eu estava em um momento de ansiedade, passando uma dificuldade, uma necessidade. E aí então tinha um sentimento, uma ansiedade, uma tristeza, e eu queria resolver aquela tristeza comprando algo ou tomando essa decisão errada.
Talvez eu pensava que aquilo ia me trazer um ganho secundário que seria um alívio instantâneo, né? E quando você perceber no seu corpo, né, esse sentimento, esse estado emocional, essa ansiedade, essa tristeza, enfim, a emoção que gerou aquela ação equivocada naquele momento, né, você vai então perceber se ela toca no seu corpo em algum local, né, se é no braço, onde que é que essa emoção está te afetando, se é o corpo todo, e fica presente para isso. Presta atenção, né, se é o medo, o que é. E aí você coloca a mão aonde isso te toca. Nossa, Rafael, eu tô sentindo um aperto aqui no peito, assim, ó. Uma ansiedade. Eu toco aqui e eu apenas percebo isso. Não precisa lutar com isso, brigar, não precisa criar confusão. Eu apenas toco aqui e falo, ok, já percebi, tenho um medo aqui, uma ansiedade. Tá tudo bem. Isso é só uma parte de mim, né? Eu sou mais do que isso. E agora eu começo a perceber, então, um padrão. Que talvez esse medo tenha me feito tomar um monte de decisões erradas na minha vida desde muito tempo atrás. E eu estou achando que é só agora que isso está acontecendo. E aí eu posso repetir esse exercício com outras vivências, com outras memórias, e isso vai me trazer cada vez mais clareza desses padrões de comportamento, desses estados emocionais que geram comportamentos nocivos. E isso vai me trazer cada vez mais ganhos, porque eu vou conseguir tomar decisões cada vez mais sensatas, mais assertivas, mais corretas. E em finanças, não só em finanças, em tudo, né? Mas nós estamos falando aqui de finanças, dinheiro. Em finanças é certo, né? Finanças, dinheiro são números. Se as decisões são certas, os números são bons. Se as decisões são erradas, o problema é certo. Então a gente precisa ficar atento para isso. E toda vez agora que eu for tomar uma decisão, eu lembro do Rafael, eu lembro daquele vídeo, eu lembro que eu tenho que estar consciente, porque eu estou fazendo naquele momento, peraí, para que eu vou comprar isso? Né? De repente eu estou comprando uma coisa aqui na fila do supermercado e eu já tinha feito a minha compra, parei. Então tá errado, eu não estou querendo isso, é um impulso, eu estou sendo levado por um impulso, né? Algo me chamou a atenção ali, talvez um pensamento do ambiente, e eu estou querendo fazer aquilo ali que vai me trazer um prejuízo depois. Muita gente aí faz, por uma decisão errada, dívida para 10 anos na vida e fica pagando juros eternamente, pegando dinheiro de viajar, de comer bem, de passear, de fazer coisas legais e dando todo mês para o banco, uma coisa sem fim. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa prática. Essa prática é muito simples e muito transformadora, tá? Faça isso daí na sua vida, tenho certeza que os ganhos serão extraordinários. E pode compartilhar comigo nos comentários aí, se você tiver alguma coisa para compartilhar, se quiser contar como é que foi aí para você, vou adorar saber isso. E obviamente que você vai compartilhar esse vídeo nos seus grupos, com seus amigos, que você vai ajudar muita gente a tratar a causa da situação financeira, que é o mais importante, né? A falta de dinheiro é uma consequência, mas a causa está aí nesses padrões de comportamento, nisso que eu te ensinei a mudar aqui, ou a entender nesse instante. Só para finalizar essa técnica, se você quiser aprofundar um pouco mais, você vai poder ainda recordar. Talvez, quando você sentir aquela emoção que eu te falei para você tocar no seu corpo e sentir, você talvez vai poder recordar de alguma memória. De onde vem isso aqui? Será que está no passado? Será que está no futuro? De repente, muitas pessoas caem aquela ficha. Cara, isso era do meu pai. Lá em casa tinha esse problema. Minha mãe. E aí você começa a entender que na verdade você está só repetindo uma história. E agora você para pensar o seguinte, eu não preciso repetir a história, eu posso mudar a minha história e deixar aquilo que ficou no passado para lá. Aquilo que eu herdei, que eu aprendi, né? Agora eu posso fazer diferente. Isso vai te ajudar com certeza a mudar muito mais. Então tá bom. Era essa a dica que eu queria te dar, essa prática aqui para você. Como eu tô afeto, eu vou ficando por aqui. Eu vejo você em breve nos próximos vídeos. Até mais.